gosto desse. Eu vou começar pondo a música, então, que eu gostaria que vocês ouvissem, que eu acho muito bonita, e é bem de acordo com o tema que eu vou explanar hoje, que é sobre o amor. E o amor falado por Paulo, o apóstolo, né? Então, vamos ouvir a música.
por esse tema dentro da Bíblia. Eu acho o tema mais lindo, a passagem mais linda da Bíblia, eu acho essa. Quando Paulo faz o hino à caridade, ao amor, à fé, à esperança, né? E todo mundo conhece Paulo, sabe da história de Paulo aqui? Todo mundo sabe? Mais ou menos? Conhece? Então eu vou contar um pouquinho da história, falar um pouquinho. Obrigada, por Isaías. Foi combinado comigo. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a história de Paulo, para a gente se conscientizar do que é isso que eu estou falando, né? Saulo era um militar, vamos dizer assim, né? Um romano, que perseguia os cristãos na época. Ele era uma pessoa muito estudada, ele falava grego, ele falava latim, ele falava o romano, na época era o latim, né? E ele era uma pessoa assim que tinha um poder aquisitivo, ele era rico, considerado uma pessoa rica, e ele foi através dele, por mandato dele, que o primeiro cristão foi, as palavras não somem muito ultimamente, ele foi Estevão, que foi, não veio a palavra. Apedrejado. Foi apedrejado, mas ele foi julgado, condenado. E Paulo que fez tudo isso. Então ele perseguia, naquela época, os cristãos. E ele, então, passado um tempo, ele foi enviado para Damasco. Ele tinha que ir a Damasco para perseguir um cristão, que era o Ananias, um senhorzinho que naquela época já estava pregando o cristianismo. E como Ananias tinha falado, conversado com o pai da noiva de Paulo, ela estava se conscientizando a se tornar uma cristã, mas ela faleceu. E Paulo então vai para Damasco para prender Ananias. No caminho para Damasco, Saulo, né? Ele ainda é Saulo, ele está indo para perseguir, para prender Ananias, quando ele, no meio do caminho, está com 3 ou 4 acompanhantes. Ele não quis levar todo o batalhão, ele foi com 3 ou 4 só, e ele vê um clarão muito grande, esse clarão, e ele fica cego. E nesse clarão ele vê quem? Jesus. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, ele está perseguindo o cristianismo. E ele fica cego. Uns voltam para a cidade de Roma, uns 2 ou 3 dos acompanhantes, para falar o que aconteceu com Saulo. E um só leva ele, os companheiros, vai com ele até Damasco, leva ele até uma hospedaria, deixa ele nessa hospedaria, e quando ele chega na hospedaria, ele recebe a mensagem de Jesus: já vá para a hospedaria, fique lá, que uma pessoa vai cuidar de você. Ele fica na hospedaria, e na hospedaria quem é que vai cuidar dele? Ananias, a pessoa que ele tinha ido perseguir, que ele ia matar, que ele ia prender, o cristão que ele ia prender. Ananias, então, vai e cura Paulo da cegueira. Com aquilo, ele se transforma. E de Saulo, que é um nome grego, ele passa para se chamar Paulo. Paulo, que é um nome cristão já, quer dizer pequeno. E daí ele começa então toda a pregação dele, e é muito bonita a história dele. Vai para o deserto, vai aprender a tecer. Ele já era de uma família de tecelões, mas ele fica no deserto um tempo,
para aprender com um casal que está lá também no deserto sobre o cristianismo. E ele tinha sido educado, estudado com Gamaliel, que era o professor dos professores da época. Então ele sabia muito, ele conhecia muito, mas ele conhecia olha como foge. Gente, eu não estou podendo mais fazer palestra, porque a cabecinha não ajuda muito mais, não. Ele conhecia os ensinamentos dos hebreus. Ele conhecia. A lei judaica. A lei judaica, obrigada. Fica aí de ponto para mim. A lei judaica, ele era um grande conhecedor, porque ele tinha estudado com Gamaliel, que era o professor dos professores da época. Mas daí ele vai aprender. Mas o Gamaliel já tinha também os manuscritos. E dá para ele esses manuscritos. E ele estuda que são a respeito do cristianismo, do que Cristo tinha feito, porque isso foi depois de uns 33 anos após a crucificação de Cristo. Paulo só vem depois, ele estuda depois o que os apóstolos passaram. E ele convive com alguns apóstolos ainda também, ali em Jerusalém, depois, apesar dos apóstolos terem um pouco de receio de chegar perto de Paulo, né? Porque ele era uma pessoa que vivia atrás deles por causa do cristianismo, então eles tinham um pouco de receio de Paulo. Mas ele vai, e ele começa então a levar o cristianismo de cidade em cidade e para criar as igrejas, mas não é essa igreja que nós pensamos como uma construção, uma casa, não, eram casas de pessoas que diziam: vem aqui, podem vir, e se reuniam nessas casas, né? E eram chamadas igrejas. E Paulo então escreve essa carta, que eu vou falar sobre o amor, que ele está em Coríntio, numa cidade, e ele escreve carta para as outras igrejas da Tessalônica, agora não vou lembrar todos, de Éfeso, que são outras cidades da época. E ele vai e escreve uma carta para eles, porque eles estão numa questão muito... ele sempre vai apaziguar as casas. Hoje mesmo nós estávamos conversando, eu e o Isaías, sobre isso. As casas, mesmo uma casa espírita, né, sempre precisa de um apaziguamento, tem sempre uma discórdia daqui, discórdia de lá. E ele então mandava as cartas aconselhando os seguidores do cristianismo. Então, tinha uma Aquirela qualquer lá em Éfeso, ele mandava uma carta, né? E estava tendo um problema sério lá em Coríntio. E ali até a carta, quando a gente lê, a gente vê assim, ele falava muito da mulher. E por muito tempo as pessoas acharam que Paulo era muito machista. Mas eram coisas da época, porque ele manda as mulheres cobrirem a cabeça, o cabelo com o véu, não usar, não ir à igreja que eu digo é a reunião deles, sem o véu. Aqui, por muito tempo se usou nas igrejas, aqui tem igreja que ainda usa véu, para cobrir os cabelos, que era um pecado a mulher mostrar os cabelos. Então tem uma série de coisas lá, e ele manda essas cartas, né? Agora, nessa carta para os Coríntios, é do capítulo 13, versículo 1 a 13, e fala sobre, ele exalta o amor ágape, que vem a ser o amor sofredor, benigno, que não é invejoso, que tudo perdoa, tudo espera, tudo crê. É um amor que mais se aproxima aqui. Qual é o amor que tudo perdoa?
lembramos de que tipo de amor é esse. É o amor da mãe, né? O amor maternal. O amor maternal, ele é quase que incondicional. Ele não chega a ser um amor incondicional, mas é um amor quase incondicional. O amor incondicional que nós conhecemos, que nós sabemos, era de Jesus, né? Jesus tinha um amor incondicional. Ele tudo perdoava, tudo perdoou. Nós vemos hoje estava vendo no celular uma palestra e dizendo assim, Jesus entra na cidade de Jerusalém uma semana antes da crucificação e todo mundo joga aquelas as plantas, tapetes, agasalhos para ele passar. E ele passa e todo mundo está batendo palma, né, fazendo uma festa para a entrada de Jesus em Jerusalém. Passados uns dias, né, o que esse mesmo povo faz? Vai crucificar, cospe, joga as coisas nele, né? E quando ele está lá na cruz, ele olha para aquele povo todo que está ali blasfemando e o que ele fala? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele não fala, puxa vida, hein? Curei vocês a semana passada e agora vocês estão cuspindo, jogando fruta podre em mim. Ele não fala nada disso, ele fala para Deus perdoar o povo, né? Que está fazendo aquilo, que está crucificando ele. Então Jesus tinha um amor incondicional. As mães têm um amor muito grande e é o amor que mais se aproxima ao amor incondicional, mas não chega nem aos pés, viu, gente? Nós que somos mães sabemos que amamos profundamente nossos filhos, mas que de vez em quando dá uma vontade de dar uma chinelada, tá? E Jesus não dava, né? Ele perdoava, né? E ele não só ensinou, como ele exemplificou, né? Ele fez tudo isso. Paulo também amou dessa forma quando esteve aqui, porque ele também sofreu, porque ele ia fazer as pregações no meio das cidades, quando ele ia, e o que ele recebia? Pedrejada, chicotada. Ele teve até que sair uma vez de uma cidade dentro de um cesto. Quem já viu nas cidades, na Europa, tem muita cidade fortificada, né? As cidades antigas eram com aquelas paredes de pedra, né? Aqueles muros altíssimos, que era para forma de também eles se protegerem dos inimigos, né? E ele, para sair de uma das cidades, teve que entrar dentro de um cesto e ser levado pelo cesto para baixo, para poder fugir, porque o povo queria matar mesmo. Então Paulo sofreu muito, mas ele continuou firme. E é um amor, esse amor que a mãe tem, que o Paulo teve pelos cristãos, que Jesus teve, que é um amor diferente do amor passional, não tem nada. O amor ágape está em Deus, que amou primeiro. Agape, desculpe. Deus entregou seu Filho para nos reconciliar. Paulo ama os seus amigos, as igrejas que ele fundou e foi por eles amado. Foi um amor baseado na sinceridade, na humildade. Ele teve essa humildade, ele sofreu, ele ficou dentro de presídios daquela época, né? Que eram masmorras, coisas muito tristes, não é? Se o presídio de hoje é triste,
muito, muito mesmo. E com esse amor que Paulo ama os seus seguidores, baseado na sinceridade, na humildade, sofre, mas não desiste. Ele vai até o fim. Ele queria muito chegar na Espanha, mas ele não consegue chegar na Espanha. Em Roma, ele é sacrificado quando ele chega em Roma. Ele sofre, mas não desiste. O amor que deve ser observado pelos atos e não pelo que se fala. É o amor que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, diz que para a gente saber se o que eu estou fazendo realmente para o outro é bom, eu devo que pensar, se ele me fizesse essa mesma coisa, será que eu gostaria? É um modo de saber se nós estamos sendo realmente bons para com o outro, para com o próximo, o que é uma coisa difícil. Ou então até pensar assim, será que Jesus, o que será que Jesus nessa hora faria? Quando a gente tem eu tenho que resolver, como é que eu faço? Eu não sei como fazer. É muito bom a gente pensar, como será que Jesus resolveria esse problema? Porque daí nós paramos e pensamos, né, o que é melhor. O amor é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Sentimentos são os instintos que vão se aprimorando com a evolução do espírito. Olha que coisa interessante, porque nós nascemos ignorantes, né? E com a evolução, e nós no início só agíamos por instintos, mas agora com a evolução nós vamos tendo sentimentos. Para avançarmos no caminho do progresso espiritual, é preciso vencer os instintos, aquelas coisas ruins que nós temos, e que todos nós temos ainda, né? E ter os bons sentimentos. Eu listei 50 virtudes. Vão pensando, eu vou falar as 50 que eu listei aqui e pensem se eu tenho, esse eu não tenho, esse eu tenho, esse eu não tenho, para a gente ver como é difícil ter bons sentimentos. Primeiro deles, benevolência. Segundo, bondade, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, pontualidade, vicissitude, comprometimento, otimismo, sabedoria, inteligência, resiliência, respeito, modéstia, confiabilidade, autoconfiança, espontaneidade, contentamento, coragem, prudência, honra, desapego, esse é difícil, despreocupação, asseio, determinação, perseverança, disciplina, simpatia, empatia, estabilidade, tranquilidade, honestidade, flexibilidade, humildade, misericórdia, compaixão, integridade, criatividade, perspicácia, generosidade, amabilidade, maturidade, sensatez, solidariedade, comedimento, altruísmo, companheirismo, dedicação,
E a gente fazendo, eu fui contando os meus dedinhos quando eu vi isso. Não tem muitos, não. Paciência é uma coisa, né, que a gente deveria ter e não tem. É instintivo, né? Não ter paciência. A gente age de repente, com instinto. Então, são coisas que nós, à medida que o espírito vai progredindo, a gente vai eliminando. E a gente só percebe que a gente está melhorando espiritualmente quando esses instintos já não me atraem mais, já não me atacam mais, eu já consigo vencer. É quando a gente está melhorando espiritualmente. Mas nós temos que vencer tudo isso. Por isso que uma encarnação só não dá para nada. Porque nós precisamos vencer tudo isso, né? O espírito precisa ser cultivado como uma planta. Ele tem que ser regado, ele tem que ser cultivado através de orações, através de bons pensamentos, né? Da alegria, do companheirismo. Nós temos que cultivar o espírito com isso, com essas coisas, com a caridade. Nós espíritas temos por lema, fora da caridade não há salvação, não é mesmo? Então nós temos que cultivar essas coisas para que o nosso espírito, daqui umas 100 encarnações, mais ou menos, a gente consiga se elevar para um mundo melhor, né? O amor é a essência divina. Todos nós temos essa chama divina, é a centelha divina que Deus nos deu. E como todos temos essa centelha, todos somos irmãos. Todos temos um amor, até o mais cruel do ser humano tem amor. Ele pode amar um cachorro, um gato, uma coisa qualquer dentro da casa dele, um livro. Ele pode ser ruim, mas sempre tem alguma coisa que a pessoa ama. Então nós temos que cultivar sempre esse amor dentro de nós, né? Pode ser até um time de futebol que ele ama bastante, né? Isso é muito presente nos dias de hoje, né? Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. Deve ser uma maravilha morar num mundo desse, né? Já no nosso planeta, no nosso mundo atual, que em breve realizará, aliás, estamos realizando, né, um sensível progresso, passando de provas e expiações para um mundo de regeneração, ainda temos um amor incompreensível, né? Nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, vamos chegar, mas para isso nós precisamos de muitas encarnações. Não é só com uma que nós conseguimos a ser o espírito perfeito, né? E Paulo então nos mostra como regra de conduta o como se deve amar, né? Paulo dizia: cada um de nós não saiba mais do que convém, mas saiba com temperança, ter humildade no ensinamento e no entendimento. Para terminar, eu vou ler aqui o que o Paulo dizia para os gentios. Vamos expandir a nossa capacidade de amar e seremos resplandecentes, porque estaremos então sintonizados com a lei do amor, a lei máxima
Quem ama compreende a lei. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Embora todas as coisas me solicitadas, embora todas as coisas me solicitas, nem todas me convêm. Não devemos nos deixar amar por nenhuma. Devemos nos lembrar da importância do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para nós, é maravilhoso, porque nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós não somos obrigados a não fazer aquilo que a gente não quer. A gente pode fazer o que quiser, não é mesmo? Deus nos deixa à vontade. Mas nós temos que cumprir depois com as nossas obrigações, né? E ele fala, tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. E quantas pessoas se escravizam por coisas que são permitidas? Se eu quiser beber até cair no chão lá na rua, eu posso, né? Se eu quiser fumar, acabar com o meu pulmão, né? Eu fumo, acabo com o meu pulmão, porque eu posso, me é lícito. Deus permite, faça o que você quiser. Mas nós temos que depois pagar as consequências, né? Seja na saúde, ir para o hospital, sei lá mais o quê, ou quando partirmos daqui para outra vida, nós vamos chegar lá e vamos sentar e ver o nosso filminho. E às vezes o nosso filminho pode não ser muito agradável, né? E aí, o que nós vamos fazer? Entrar na fila para reencarnar, poder consertar o que fizemos errado. Por isso a fila é imensa. E nós que estamos aqui agora, podemos e devemos aproveitar ao máximo essa nossa encarnação para fazer o melhor que nós pudermos, para nós mesmos e para todos os outros. Que Jesus nos ajude e nos abençoe na nossa caminhada. Muito obrigada.